crer, somente crer. Tudo é possível. Graças a Deus. Aleluia. Somente crer, somente crer. Tudo é possível. Somente. Senhor, estamos gratos a Ti pela oportunidade que temos de chegar ao trono da graça. Te pedimos o perdão de nossos pecados, de nossas falhas. Te pedimos um coração que te agrada, um espírito reto. Exaltamos a Ti porque és digno de honra, glória, majestade e poder. Sem Ti não podemos fazer absolutamente nada, mas com o Senhor somos mais que vencedores. Como mortais e pecadores, nos aproximamos do trono da graça, te pedindo por misericórdia, que o Senhor possa continuar com as suas mãos estendidas para abençoar, para proteger, para curar o enfermo e libertar o oprimido. E que cada um de nós possamos sair melhores do que entramos aqui. E que possamos te honrar na beleza da tua santidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Amém. Pode. É bom estar aqui juntos mais uma vez. Amém. Deus abençoe. Amém. Tá tudo bem com vocês? Então tá bom. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre 3 passos para a queda. E nós vamos conversar um pouquinho sobre o segundo passo. Lucas 15. Nós vamos ficar com a partir do verso 11. Acharam? Lucas 15, versículo 11. E disse um certo homem, tinha 2 filhos. E o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte de bens que me pertence. E ele repartiu por ele a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. Pai, é sua palavra. Os céus e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não passarão. Aqui está muitos relatos em toda a Bíblia Sagrada, de nossos irmãos e de pessoas que ficou registrado comportamento, conduta, tudo que eles fizeram certo e tudo que eles fizeram errado. O Senhor não esconde absolutamente nada, porque todas as coisas estão nuas e patentes diante do Senhor, que há de um dia julgar. Pai, que através desses relatos nós venhamos aprender a tirar lições, e que não venhamos cometer os mesmos erros, mas, se cometermos, que tenhamos a mesma humildade para chegar diante do Senhor e reconciliar contigo. Ajuda-me a ajudar seus filhos e filhas, tanto aqui presente, quanto aos que nos acompanham através desta transmissão. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentarem-se. A primeira parte desse assunto, nós estudamos sobre o primeiro passo da queda, que é orgulho. E o orgulho, ele vem acompanhado da altivez, de quem faz alardes de suas próprias qualidades, sua arrogância. O orgulho também vem acompanhado de soberba. E a Bíblia é clara em Provérbios 16, 18, que da altivez, da soberba procede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Estudamos essa parte.
E eu acredito que para nós foi uma grande lição. Teve muitos acessos através do canal. E nós vimos que isso vai levando, tem uma certa distância ou quilometragem que o orgulho expande. E aqui na vida do filho pródigo, eu quero conversar um pouquinho que um dos primeiros passos que levou à queda dele foi o orgulho. Mas ele teve um segundo passo para chegar à situação que ele chegou. E o segundo passo da queda foi más companhias. As más companhias têm causado prejuízo em muitas famílias, muitos filhos. Boas senhoras, boas mulheres, por ter más amizades, destruíram seus lares. Tanto com outras mulheres ou com outros homens. Muitos homens também teve a mesma queda por ter amizades inconvenientes. Moças, rapazes. O certo é que, da mesma forma que o filho pródigo, eu quero chamar de um jovem, ele foi influenciado por más amizades, más companhias, isso levou a ele à situação que ele levou. Mas ainda tem mais um passo, que provavelmente nós vamos falar no terceiro passo, na nossa próxima reunião. Só que, observando a Bíblia Sagrada, eu não vi só os 3 passos da queda, mas eu vi os 3 passos também do levantamento, que é muito interessante e que é muito bonito. E oxalá nós aprendamos assim, que os garotos, as garotas, possam aprender com essas lições, a entender que tudo que fazemos, um dia colhemos, porque o que fazemos é o que plantamos, e o que plantamos, nós colhemos. Aqui em Provérbios, capítulo 13, vamos acompanhar nesse raciocínio da má companhia, que a Bíblia é clara. O que nos resta é examinar as Escrituras, assunto por assuntos. Aqui em Provérbios, capítulo 13, eu vou um pouco devagar, porque os outros querem acompanhar. No versículo 20, Salomão deixa algo aqui para nós examinar isso de uma maneira muito especial. Eu estou aqui no 23, eu não vou chegar no 13, né? Meu Deus. Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Encontraram? Todos? Posso ler? Amém? Amém. Provérbios 13, 20. O que anda com sábios ficará sábio. Quer ser sábio? Procure andar com a pessoa sábia. Você vai adquirir sabedoria, você vai adquirir conhecimento. Mas o companheiro dos tolos será destruído. Se a sua companhia, moço, moça, irmã, irmão, seu vizinho, ou quem você se relaciona, é uma pessoa tola, você não está com uma boa companhia. Você vai acabar se identificando com esta pessoa também. A Bíblia Viva, usando esta mesma escritura, ela expressa assim: procure a companhia dos sábios, e assim você se tornará sábio também. Mas se você está sempre junto de pessoas irresponsáveis e tolas, acabará sendo mal como elas. Às vezes tem uma criança em casa, ela obedece à mamãe, ajuda a mamãe, mas quando ela vai para a escola e ela consegue ter amizade com certas coleguinhas, e esse garoto consegue amizade com certos coleguinhas, eles já voltam para casa diferente. Eu não me lembro qual é a mensagem,
Mas o irmão Brana disse que a filha dele, não estou seguro se era Rebeca ou Sara, estava estudando em uma escola e tinha uma certa amiga. Até que os pais descobriram que ela assinava Brana. A partir do momento que descobriram que ela assinava Brana, então eliminou. Ela não tinha mais companhia com a filha do irmão Brana. Ou seja, os pais não queriam que ela tivesse relacionamento com ninguém que fosse cristão. Agora, se os pais que não são cristãos não querem que os filhos e as filhas deles tenham companhia, sejam acompanhados de nossos filhos e de nossas filhas, por que então os nossos filhos e filhas precisam tê-las como companhia? É bom se pensar nisso, é bom se analisar, porque às vezes o pai força, às vezes a mãe força. Às vezes é bom o pai e a mãe descobrir por que essa criança sua não quer ter amizades com certas coleguinhas e com certos coleguinhos. Mas vamos continuar aqui. Em Provérbios capítulo 22, vamos dar uma olhada nesse quesito de más companhias, de amizades indevidas, o que a Bíblia realmente fala, o que a mensagem nos orienta, essa riqueza que Deus tem nos dado. Provérbios 22, verso 24. Grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar o sábio se alegrará nele. Será que eu estou fazendo certo? Deixa eu ver. 22, não, está errado. 22, verso 24. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico. É a Bíblia. Só estou transmitindo o que a Bíblia diz. Agora, o que é um homem colérico? É um homem indignado, é enfurecido, raivoso. No verso 25 diz: para que não aprenda as suas veredas, ou seja, os seus caminhos, e tomes um laço para a tua alma. Vai ser prisioneiro dessa amizade. Não esteja entre os que se comprometem e entre os que ficam por fiadores de dívida, porque vai sobrar para você. Do 27 diz: pois se não tens com que pagar, deixarias que te tirassem até a tua cama debaixo de ti? Eu acredito que o filho pródigo se meteu com algumas amizades assim, porque ele ficou sem nada. Ele acabou tudo que tinha, toda a herança. E a herança, a Bíblia não deixa o relato de quanto era, mas era uma boa quantia. A Bíblia não relata nada sobre a mãe dele. Eu quero chamá-lo de jovem, porque a Bíblia também não diz que ele era casado. Pelo menos não tem relato, nem o irmão dele. Mas a quantia era boa, porque ainda ficou um restante, e que quando ele regressa, um novilho cevado é morto. E o irmão dele então reclama o pai, porque que ele não saiu, ficou em casa, não recebeu a herança, e ele nunca tinha comido novilho cevado com seus amigos. Mas eu acredito aqui, quero fazer uma ilustração, uma imagem assim, que ele, o filho pródigo, tinha muitos amigos, porque o outro também tinha. E ele se envolveu com esses amigos, e de certa forma, ele sofreu uma influência para pedir a herança. Por que ele pediu a herança? Se normalmente a herança é depois da partida dos pais. Ele quis em vida. E se nós olharmos essas escrituras, ela deixa muita base. Aqui em Provérbios 22, diz para se não andar com homens coléricos, para não aprender os seus caminhos, para que a sua alma não seja laçada
Aqui disse para a gente não estar entre os que comprometem e ficam fiadores de dívidas. E aqui mostra que se brincarmos com dívida, essas pessoas tiram até o colchão da cama. E se vocês olharem a vida do pródigo, ele ficou sem cama, ele ficou sem casa, ele ficou sem comida, ele ficou com tanta fome, ele ficou tão desamparado que ele desejou comer a comida dos porcos, porque foi o único serviço que ele conseguiu. O pai de nenhum dos jovens que ele foi amigo ofereceu serviço. A cidade que ele morava certamente tomou conhecimento do que ele fez, do que ele exigiu. E é claro que todos sabiam, porque ele gastou ali com os amigos, com festas. E normalmente as pessoas, quando têm um pouquinho de dinheiro, elas esbanjam, elas gastam. Elas não têm um projeto para ter absolutamente nada, e elas simplesmente, com amigos e amigas, aquilo vai até se acabar. Este jovem, na companhia de outros jovens, passou a frequentar ambientes errados. E quando se frequenta ambientes errados, se tem amizades erradas, amigos e amigas erradas. Na mensagem Uma Igreja Enganada pelo Mundo, no parágrafo 9, Mombrana traz a mim, a você, um exemplo também de Sansão, que nós podemos aplicar aqui. Ele diz: Sansão progrediu, ele era um grande homem, até que ele começou a pôr assim, dizer, nós chamaríamos isso, a fazer malandragem em volta, até que ele saiu de seu próprio território. Eu vejo isso aqui no pródigo. Ele saiu do seu território. Quando a gente sai do nosso território, a gente pede a proteção. Quando a gente sai debaixo das mãos do Senhor, a gente pede a proteção. Quando a gente caminha nos caminhos do Senhor, a gente é protegido. Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a sua palavra. E então Sansão fez isso, começou com suas malandragens. Vê? E ele disse, e a igreja dirigiu-se bem, e foi tudo bem, até que eles começaram a sair do seu território. A igreja vai bem, até que não saia do seu território. Quando se sai do território, começa a ter más companhias. Ele diz assim, veja, e Sansão começou a flertar. E ele não estava flertando com moças israelitas. Ele começou a flertar com uma moça filisteia. Ele era jovem, ele era forte, ele foi constituído juiz de Israel. E ele, de certa forma, descansou em sua força. E a Bíblia disse que ele viu uma mulher filisteia. E ele se envolveu com ela. E os pais dela orientou para não fazer aquilo. É um retrato perfeito. Às vezes o moço, às vezes a moça, começa a ter estas más companhias. E a gente orienta, a gente explica, mas a atitude e o comportamento deles e delas é, deixo de saber. A vida é minha, eu vou viver, eu faço dela o que eu quiser. Não foi assim que o filho fez? Dai-me minha parte, dai-me tudo que me pertence, porque eu decidi sair de casa. A terceira parte da queda é a insatisfação. Mas nós vamos entrar na insatisfação depois. Ele estava insatisfeito na casa dele. Mas vamos aqui nessas más companhias. Do parágrafo 11 da mesma mensagem, Uma Igreja Enganada pelo Mundo, o irmão Brandt disse assim, Sansão, enquanto ele estava na companhia do Senhor, ele se deu bem. Porém, quando ele começou a flertar com má companhia, então ele arranjou problemas. Foi o que aconteceu com o filho pródigo. Quero fazer esse paralelo.
Enquanto ele estava, o filho pródigo estava em casa, tudo bem. Ele tinha o conforto de casa. A caminha quente, só quem sabe. Eu posso dizer para vocês o que é isso. Com 13 anos eu saí de casa. Eu sei o que é você chegar em casa, a comida está pronta, né? A circunstância levou a isso. A comida está pronta, a roupa está lavada, a casa está limpa. Tudo prontinho, a hora que você quiser. Travesseiro limpinho, cobertor limpinho, quarto limpinho, cama arrumadinha. Tudo prontinho. Mas, meu irmão, quando aos 13 anos, eu tive que sair de casa, circunstância levou a isso. Aí a coisa mudou. Aí tinha que lavar, aí tinha que cozinhar, aí tinha que passar, aí tinha que limpar a casa. E aí já não tinha aquela comidinha. Graças a Deus, porque ela ainda me ensinou. A minha saudosa mamãe me ensinou eu fazer e eu aprendi. Porque senão tinha sido pior. Mas eu não sei aqui, trazendo o filho pródigo, porque ele gastou tudo. Eu não sei quanto tempo durou a aventura dele. Mas eu tenho certeza que não foi saudável. Porque ele não conseguiu sobreviver sem regressar. Ele foi ao ponto de perder tudo, até os amigos e amigas, porque no final não tinha ninguém trabalhando com ele lá no chiqueiro. As más companhias, quando viu que o dinheiro acabou, quando viu que a amizade, quando viu que as coisas estavam acabando, a amizade também acabou. Eu sei disso porque eu tinha grandes amigos e grandes amigas, enquanto eu tinha dinheiro. Mas a partir do momento que Deus cruza o meu caminho, e graças a Deus eu me tornei um cristão, eu não tenho um amigo daqueles para dizer para vocês, esse amigo. Encontrei esses dias o Célio. Ele era considerado irmão. Ele mora lá em Primavera, Mato Grosso. Ele vai vir aqui. Célio. Então veja, os demais ninguém, sumiram todos. Eu não sei se está vivo, se está morto. Eu encontrei um outro amigo, mas a gente não era tão amigo quanto o Célio. Então veja bem que o filho pródigo aqui, na situação dele, ele estava sozinho, sem ninguém. Aqui no Salmo capítulo 1, são escrituras que nós sabemos de cor. Mas quando a gente traz um assunto como esse e percebe que existem certas amizades, certos ambientes que são maus, que trazem prejuízos quando você frequenta, quando você vai, quando você participa, quando você se associa. Salmo 1, verso 1, a Bíblia diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Uma pessoa que tem companhias ímpias e segue o conselho deles, a Bíblia está dizendo que você não é bem-aventurado. E diz assim: nem se detém no caminho dos pecadores, ou não para no caminho de pessoas que estão pecando. E ele diz mais assim: nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, a Bíblia dá um relato perfeito para que eu e você não se assente, não pare e não frequente. É claro, pai e mãe está te orientando a você orientar os seus filhos a guardar, a guardá-los, a protegê-los, a ajudá-los a selecionar boas amizades. Agora, vamos um pouquinho mais aqui na frente. Nós Salmos 1. Vamos agora no Salmo 26. Amém? Amém? Um amém ajuda, que vocês nem sabem. Porque vocês ficam em silêncio e a gente não sabe se você está captando ou não. Vamos lá. Salmos 26. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o quanto que essas escrituras trazem essas orientações para nós.
Versículo 4. Não me tenho assentado com homens vãos, vazios, nem converso com os homens dissimulados, ou seja, disfarçados, dá uma de bonzinho, mas não são, hipócritas e falsa. Ele está dizendo que ele não conversa. Olha o 5, tenho odiado a congregação dos malfeitores, ou seja, pessoas perversas, ditadoras, malfeitora, e nem me ajunto com ímpios. Então a vitória de Davi é exatamente isso, porque ele se separou. E eu também, você, irmão, irmã, aconselhando os nossos filhos, você vai fazer um grande favor para nós avós, em ver que os nossos netos não estão envolvidos, e que a vovó e o vovô também ajude, porque o vovô e a vovó, se não ajudar, também tem parcela de culpa. A Bíblia é muito clara em dizer que as mais velhas ensinem as mais novas. É claro que não é só a mulher que tem essa missão. Nós temos que aplicar-nos como igreja. E nós precisamos de ajudar, porque quando ajudamos, também somos ajudados. Mas vamos mais um pouco aqui dentro. Identificados com Cristo. Parágrafo 91. Mombrando diz assim: Senhor, com esta garganta contraída, a voz rouca, eu oro para que tu afundes no coração a semente de qualquer forma no coração do povo, que possamos nos identificar contigo. Quem quer se identificar com o Senhor, diga amém. Por que ele está dizendo assim? Ele disse que, pois há um velho provérbio aqui na terra, que o pássaro é conhecido por suas penas. O passarinho é conhecido por suas penas, um provérbio. E ele diz, e o homem é conhecido pelas companhias que ele conserva. As amizades que você tem, irmã, as amizades que você tem, irmão, te identifica. Você pode falar o que você quiser. Você pode tentar explicar o que você quiser. Quem te rodeia te identifica. Ah, fulano fala demais, mas deve ser sua companhia, porque você está dando a notícia. Beltrano é isso e aquilo, então deve ser teu companheiro, deve ser teu, porque você está dando notícias. Você tem um conhecimento, você tem um relacionamento para transmitir isso. Porque normalmente quem fala mal de alguém para você pode ter certeza que da mesma forma vai falar de você para outro. É só uma questão, né, da transmissão, como o mosquito da dengue. Ele vem, coloca aqui, mas leva para o próximo ali. As companhias que você tem, companhias que você tem. Agora abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 5. Vamos dar uma voltinha lá no Novo Testamento também. Você crê na Bíblia? Ela é a palavra de Deus. Louvado seja Deus. 1 Coríntios capítulo 5. Encontraram? Diga amém. Isso, vocês me ajudam. Veja verso 11. Olha o que Paulo diz. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão. Olha aí aonde Paulo vai. Aquele que, dizendo-se irmão, for fornicador. Solteiros. Fornicador está identificando com solteiros. Ou avarento, solteiros que não são casados, mas querem viver juntos, né? O amor livre. Fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente,
ou beberrão, ou roubador, com tal, nem ainda. Porque te identifica. Eu não me lembro qual é a mensagem. Não me lembro. Mas o Mombrana disse assim: a mentira mais próxima da verdade é aquela mentira que tem 99,9% de verdade. Mas como assim? Fulano me viu no bar tomando cerveja. Ele disse: é verdade, eu estava no bar. A mentira é que eu não estava tomando cerveja. Mas com quem você estava no bar? Ou como é esta amizade que você preserva? Gente, eu não estou aqui chamando a atenção de ninguém. Eu estou aqui te ajudando. Eu estou te ajudando a examinar. Talvez você não percebeu isso. Talvez você não examinou esse assunto. Mas se cuida. Cuida de seus filhos. Porque isso aqui é para a família. Estou tratando de um assunto de um filho que por causa de más companhias gastou toda a herança. As amizades que ele teve levou ele a gastar tudo. Vamos para Romanos 16. Vamos voltar aqui, vamos usar essa Bíblia, porque ela está na nossa mão, é para ser usada mesmo. Louvado seja Deus, né? Romanos capítulo 16. Só olha estas escrituras, o assunto que nós estamos trazendo, destas más companhias que tem derrubado muita gente. Não é só jovens, não. É muita gente que tem se desviado por causa de más companhias. Romanos capítulo 16, verso 17. Ele faz um rogo aqui, né? Um pedido de socorro. Rogo-vos, irmãos, que notei os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. O que é para fazer? O que é para fazer, irmãos? Desviai-vos dele. É a Bíblia. Não tenha companhia com ele, né? Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, não, mas eu vou ganhar ele para Jesus, eu vou ganhar ela para Jesus. Só que o nível de fé seu não é mais o mesmo. Quem está caindo é você. Ao invés de você trazer essa pessoa a ser um cristão, a ser uma cristã, essa pessoa está levando a você. Então não é uma boa companhia. Ele diz: e com suaves palavras e lisonjas engana os corações dos simples. Então, seja prudente agora como a pomba, como a serpente, já que você está sendo simples como a pomba. Então agora seja prudente como a serpente e perceba que essa companhia não é boa, é má. Está trazendo prejuízo para os seus filhos. Está trazendo prejuízo para o seu casamento. O seu nível de fé não é mais o mesmo. A sua vida espiritual já não é mais a mesma. O prejuízo está sendo seu. Acorde, preste atenção. Já que é simples como pomba, então é hora de ser prudente como serpente. Porque não somos uma denominação 120, 121. Um homem estava conversando comigo outro dia, ele dizia: eu não sei o que vou fazer. Olha a preocupação do pai. Ele já não tinha mais saída. Agora imagine você como que ficou o pai do filho pródigo. Quantas vezes será ele ia na janela? Quantas vezes será ele iria na porta? Quantas vezes será ele ia na porteira da sua fazenda? Cada notícia que ele recebia de um filho em um bar, e no outro, e num baile, e no outro. E começou a ter amizade com aqueles jovens de má reputação. Aquelas moças de má reputação.
E notícias e mais notícias. E o dinheiro gastando, e indo. Pense você na preocupação do pai, porque um pai se preocupa com seus filhos. Deus se preocupa com seus filhos. Deus se preocupa com suas filhas. Hoje de manhã nós vimos que os olhos do Senhor estão me contemplando, te contemplando. Eu não sei o que vou fazer, irmão Brana. Eu tinha um bom rapaz, honesto. E este menino está ficando de tal maneira que ele pega tudo que ele toca. Tudo que ele toca. Eu disse, por quê? Ele disse, ele está se associando com o ladrão. Mãe, pai, você sabe que essa amizade com esse garoto não é bom para o seu filho. Mãe, você sabe que essa amizade não é boa para o seu filho. Você sabe, porque você já é adulta, você tem experiência de mulher, você tem experiência de mãe, você tem experiência de vida vivida, você tem experiência de homem, de pai. E acima de tudo agora, você é um cristão, você é uma cristã, você tem discernimento de espírito. Se não tem, é hora de buscar discernimento de espírito. Está destruindo sua família, está destruindo o seu lar. Aí o irmão Branda vem e diz, perambule com alguém, ou seja, ande com alguém, caminhe com alguém, viaje com alguém. Perambular é isso. Passeie com alguém que é ladrão e você mesmo será um ladrão. Uma ladrona. Tenha amizade com mulheres de má fama e você se tornará uma mulher de má fama. Tenha amizade com homens de má fama e você se tornará um homem de má fama. Porque tu identificarás com sua... Tu identificas, não é quem identificará, não. Tu identificas com suas amizades, com suas companhias, nas companhias. Minha velha mãe de Kentucky costumava dizer, se você deita com um cachorro que tem pulga, o que acontece? Quem gosta de cachorro aqui? Quem já deitou com um bebê? E amanheceu sequinho, né? Só chove ali naquele lugar, né? Quem bebe, quem deita com um bebê, amanhece molhado. Quem pega cachorro que tem pulga, vai ficar com pulga. Quer ver uma coisa? As crianças brincam na areia, correto? Brinca. Depois ela começa com uma coceira, parece impinge, não é? Por quê? Porque o gato vem ali na areia, faz a defeca ali, joga a terrinha e aquilo ali vira em quê? Então veja, irmão, irmã, ele diz assim, minha velha mãe de Kentucky costumava dizer, se você deita com um cachorro que tem pulga, você se levantará com pulgas também. Aí ele vem e diz, tome uma mulher que não é boa, e deixe uma moça, e coloque ela com esta mulher, e deixe que um bom rapaz decente. A primeira coisa que você fica sabendo, é que ele se tornou tão baixo como um cachorrinho. Ou ela se tornou tão baixo como uma cachorrinha, por causa da companhia, da má companhia. Ele diz, você é conhecido por sua companhia, então separe-se, saia do meio deles, disse a Bíblia, estejai-vos separado, isto é certo. Quem pode dizer amém? Obrigado, Jesus, por ajudar. Porque através dessa experiência deste moço, eu e você pode ter grandes lições como esta. Amém? Deus seja louvado. Vamos para mais uma mensagem.
Deus não chama o homem a julgamento sem antes advertir. Ele está falando aqui daquela senhora, daquela viagem que ele foi fazer. E aí ele parou naquele país e o avião teve um problema. E ele então começou a sair e desceu rua abaixo. E o Espírito Santo mandou ele seguir, ele foi, lembram? Depois ele entra. Eu tenho uma facilidade para... A minha imaginação ela é muito fértil. Então eu vejo ele entrando à esquerda, eu vejo ele terminando o asfalto, e eu vejo ele pegando uma linha, e eu vejo uma descida, eu vejo um córregozinho, e ele passa, ele sobe, e começa os pastos fechados com arame. E eu consigo vê-lo chegar até uma porteirazinha, um colchetezinho. E eu consigo ver uma senhora com o cabelo amarrado, esperando, olhando para a estrada. E quando ele chegou até ali, ela perguntou: é você o pastor Brana? Ele disse: mas como assim? Eu nunca vi nesse país. Como assim eu sou o pastor Brana? É porque o Senhor me disse que hoje, por estas horas, você estaria passando por aqui. Lembram? Lembram? Eu só criei a imagem. E eu vejo ele chegar, conversar com ela. Ela disse: então, eu estou esperando o senhor aqui desde amanhã. É que o meu filho está doente ali na cama, e eu estou esperando para que o senhor ore por ele. E ela diz assim, e ela disse, ele era uma classe de mulher. Ela disse: pediu ao Senhor que me desse um menino. Esse garoto foi a resposta da oração de sua mãe, a resposta da oração de seu pai. Seus filhos e suas filhas, meu irmão, é a resposta de suas orações? Do desejo do Senhor? Quem crê, diga amém. É. Ela disse: o Senhor desse o menino, eu e meu esposo, e o levaríamos para ele. E disse, e ele o fez, ele me deu o menino. E disse: o levantei como um bom menino. E disse: mas ele está em má companhia. Ele está em más amizades lá na escola. Quem é a sua companhia? Companhia na escola, moça. Quem é a sua companhia na escola, moço? Moça, no trabalho, na sua vida diária, quem é sua companhia? E disse: ele está em má companhia, pastor. Ele tem uma má enfermidade. E disse: e ele está ali morrendo. Faz já ao redor de 2 dias que ele está em agonia. Nem sequer tem voltado em si por 2 dias. Um médico esteve aqui e disse que ele não podia viver. Olha o desespero da mãe. Disse: está morrendo. Vamos dizer, era uma enfermidade social, doença venérea. Mas amizades. Estava fornicando. E disse: eu disse, Senhor, disse, eu era igual àquela mulher sunamita, porém eu disse: Senhor, aonde está o teu Elias? Aleluia. Aonde está o teu Elias? Eu não sei por que as pessoas ainda têm dúvidas sobre o William Branham cumprir as promessas da vinda do Elias. E vocês sabem da história. Irmão Branham disse que eles se reuniram para orar, e ela começou a orar, e ele disse que ele ficou pequenino diante da oração daquela mãe. E ele apenas a acompanhou, ela orando. E quando terminou, o filho dela estava voltando. E ele estava indo. Então agora ele começa a voltar. Depois passou um tempo lá em outra cidade. O irmão Branham está passando. Ele: ô pastor Branham, ô pastor. Ele disse: eu te conheço, filho? Sim, eu sou aquele moço que estava lá naquela casa, que o senhor foi aquele dia, e o senhor orou por mim, e eu estou aqui. Estou servindo ao Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Irmão, irmã,
Ajuda teu filho, ajuda tuas filhas. Irmã, se as amizades que você tem não são boas, mude, por favor. Se as amizades, as companhias que você tem, irmão, não é boa, por favor, mude. Se posicione. A Bíblia ensina que certas amizades podem influenciar seus hábitos de muitas maneiras. O convívio por muito tempo com más companhia pode manchar a tua imagem, pode ter certeza disso. 1 Coríntios capítulo 15. Amém. Quem crê no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa. É a promessa dele para mim e para você e para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15. Acharam? Cadê os meus alunos? Eita, já deixaram a Bíblia ali. Vamos lá, acharam? 1 Coríntios capítulo 15. Amém? Versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons. Então, más conversações vêm de más companhias, de amizades que não te fazem bem, que te traz prejuízo, e que o seu nível de fé vai ficar sempre baixo. Então, meu irmão, minha irmã, não se engane. Se você está simples como a pomba, seja prudente como a serpente. Desperta tu que dorme, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Meu Redentor vive. 117. Eu vou para mais esse parágrafo e vamos para mais uma escritura. E vamos orar. Meu Redentor vive. E qualquer homem pode observar sua própria vida e dizer mais ou menos o que é. Se você sondar a si mesmo. Qual é o salmo que diz? Sonda-me, Davi orou. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau. Sonda, veja, sonda a si mesmo, irmão. Se verdadeiramente você é cristão, se você é cristã ou não. Faz uma sondagem. Observe as coisas que você faz. Observe o que você diz. E observe a sua companhia, assim por diante. E você saberá se o seu nível de fé está elevado ou está baixo. Efésios capítulo 5, para nós fechar. Tudo bem? Amém? Efésios capítulo 5. Que Deus seja louvado. Tem um hino aí próprio para isso? Tem o filho de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender, importa renascer, importa renascer. Qual que é o número? Importa renascer. Nós vamos fechar com ele. Eu ainda não fiz o desfecho da vida do filho pródigo, ainda vai ter mais coisas ainda. Efésios capítulo 5, acha para nós aí, pastor Heron. Efésios capítulo 5, versículo 6. Até o 8. Ninguém vos engane com palavras vãs, palavras vazias. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da... Se você der ouvido, você se torna desobediente. Portanto, não sejais seus companheiros, seus amigos, suas amigas.
Porque no outro tempo erais trevas, mas agora você é a luz do Senhor, irmã? É a luz do Senhor, então andai como filhos da luz. Achou, pastor Leró? Qual que é o número? 348. 348. Vamos cantar este hino. Glória a Deus. Um rico de noite chegou a Jesus, a fim de saber o caminho da luz. O mestre bem claro lhe fez entender: importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus: importa renascer. Vós, filhos do mundo, escutai ao Senhor, que sempre vos chama com muito terno amor. Ouvi que o Senhor nunca cessa em dizer: importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus: importa renascer. Ó vós que no santo descanso de Deus quereis ter entrada e viver com os seus, deveis a palavra de Cristo atender. Importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus: importa renascer. Se amados no céu desejais encontrar, deveis vossas culpas a Deus confessar. Na ordem de Cristo com fé acolher. Importa renascer, importa renascer. Com voz infalível disse Jesus: importa renascer. Com os seus olhos fechados. Pai, aqui estamos vendo o relato da vida de um moço que está escrito nas Escrituras, que ficou bem claro para nos ajudar no dia a dia. E quem sabe alguém, Senhor, nesta situação está com más companhias, e de certa forma a vida espiritual desta irmã, ou desse irmão, ou deste jovem, eu não sei, está declinando, Pai. E ela ainda não percebeu que era isso que estava sugando a sua energia espiritual, mas a palavra veio e esclareceu de uma maneira especial, e que esta vida percebeu que precisa de fechar, de estancar, precisa de tomar um posicionamento, de colocar um cadeado, de colocar uma chave, de fechar essa porta, de fechar esse portão.
para não permitir que esta má companhia continue trazendo influências negativas, atrapalhando a sua vida espiritual para servir o Senhor em espírito e em verdade. Esta companhia má, Satanás, através desta vida, está destruindo outra. É como um câncer que tem vida para morrer, enquanto nós temos vida para viver. Oh Deus, o propósito, o objetivo é de ajudar, é de alertar, Pai, é dizer a esta vida: levanta-te agora, na força do poder de Deus, e se posicione por Cristo, porque Cristo se posicionou por você na cruz do Calvário. Pai, a tua palavra veio de encontro, eu tenho certeza, para a vida de alguém, para que haja uma mudança, para que haja uma transformação. E o que eu posso é apenas pregar. Nós, como pastores, podemos apenas pregar, podemos apenas avisar, podemos apenas, Pai, trazer isto da melhor forma, dentro do nosso conhecimento, para alertar seus filhos e filhas de que Satanás é como ladrão, que veio senão matar, roubar e destruir, mas que o Senhor está aqui para que tenhamos vida, e tenhamos vida em abundância. E agora, Pai, com meu irmão e minha irmã de pé, tanto aqui presente como através desta transmissão, Pai, ajuda alguém, Senhor. Oh Pai, permita que esta vida agora possa tomar uma decisão por tudo e te servir em espírito e em verdade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu oro. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu apresento todos. Aleluia, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Pai querido e amado Senhor, eu te louvo por sua grandeza, eu te louvo por sua bondade. Eu oro em nome de Jesus Cristo, que esta cortina negra caia por terra e que a luz divina possa brilhar. Em nome de Jesus Cristo, Satanás, nós te repreendemos, porque diante de Deus você está impotente, diante de Deus você é um fracassado, e os filhos e as filhas de Deus são vitoriosas. Em nome de Jesus Cristo, aleluia, aleluia. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levante as suas mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, no santo e precioso nome, Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, amém, amém. Deus te abençoe.